Em Vai quem ficar do ela lado dessa cuida, Sueli contra seu Ademir próprio pai? Santana vai experimentar o pior tipo de A queda pergunta para não é um essa. A homem pergunta é como é que que o meu sempre próprio viveu pai, da como é que própria você teve imagem. coragem Ser de assediar desmascarado você... diante das câmeras, em Pelas plena costas porta da cometendo assédio. delegacia, Eu não fiz sem nada tempo disso. para Ela tem comprar provas. Mas silêncio, ele gostou manipular tanto do seu versões anel ou que ele quis fazer transformar uma vítimas em avaliação. culpadas. E aí? E desta Ele me vez, disse que o anel era Adriana não falso. está apenas Mas o advogado assistindo à dela ruína do anexou inimigo. provas bem Ela está por trás substanciais. de cada movimento. São Tudo prints de começa depois conversa, que Sueli fotos. formaliza Pergunta é sua como é que o queixa meu próprio contra pai, Ademir. como é que você teve A coragem de ex-secretária, assediar sexualmente a sua ainda secretária? abalada, vai até a casa de Adriana para acertar os últimos detalhes da estratégia. O medo ainda aparece em seus olhos, mas agora existe algo novo em sua postura: coragem. Ela já contou ao investigador tudo o que sofreu e sabe que, a partir dali, não há caminho de volta. Adriana a encara com firmeza. Para ela, aquela denúncia não é apenas uma vitória de Sueli. É a primeira rachadura real no pedestal de um homem que destruiu vidas durante anos. O investigador já tem sua queixa. Agora é questão de tempo para Ademir Santana cair. Sueli respira fundo e confirma que fez sua parte. Contou os detalhes, revelou as pressões, expôs as humilhações e deixou claro que Ademir passou dos limites. Mas antes que as duas continuem a conversa, o celular de Sueli toca. O número é desconhecido. Ela atende com cautela, sem imaginar que aquela ligação abrirá uma nova frente de guerra contra o advogado. Do outro lado da linha, uma voz feminina surge trêmula, mas decidida. A mulher se apresenta como uma ex-secretária de Ademir, alguém que trabalhou para ele antes de Sueli e que também foi vítima de suas maldades. Ela diz que ouviu falar da coragem de Sueli e que sabe de duas coisas capazes de destruir Ademir para... Sueli coloca o telefone no viva voz. Adriana se aproxima, silenciosa, atenta a cada palavra. A ex-secretária não quer falar tudo por telefone. Diz que Ademir tem contatos em muitos lugares, que a sujeira é antiga e que envolve muito mais do que as condutas abusivas dentro do escritório. Ela tem documentos, gravações e provas de como o advogado ganhava causas impossíveis, comprando pessoas e enterrando verdades. A tensão toma conta da sala. Sueli tenta arrancar pelo menos uma pista, mas a mulher insiste que só entregará tudo com garantias de segurança. É nesse momento que Adriana assume o controle da conversa. Sua voz é firme, estratégica, carregada por anos de dor. Eu também fui vítima de Ademir. Meu nome é Adriana e ele ajudou a me colocar atrás das grades sendo inocente. O silêncio do outro lado mostra que a revelação surtiu efeito. Adriana então apresenta o plano: transformar o depoimento de Ademir em um escândalo público. Se a imprensa estiver presente quando ele for chamado à delegacia, ele não poderá agir nas sombras, não poderá intimidar ninguém não poderá comprar uma versão antes que a verdade chegue às câmeras. A ex-secretária entende imediatamente. Com a imprensa ao redor, Ademir perde o maior poder que sempre teve: o controle. Ela aceita participar e promete reunir documentos, gravações e tudo o que guardou durante anos. Horas depois, o carro de luxo de Ademir para em frente à delegacia. Ele desce tentando manter a pose, mas o rosto muda ao ver repórteres, fotógrafos e câmeras esperando por ele. A surpresa se transforma em irritação. Aquilo deveria ser discreto, sigiloso, controlado. Mas alguém transformou sua chegada em espetáculo. Do outro lado da rua, Adriana observa ao lado de Maurício. O olhar dela não vacila. A emboscada está armada. O reino de Ademir começa a ruir agora. Pedro e Sueli também estão por perto, misturados à multidão. Quando os jornalistas cercam Ademir, ele tenta fingir tranquilidade, chamando tudo de mal entendido. Diz que sua carreira é impecável, que foi apenas prestar esclarecimentos e que não permitirá calúnias contra seu nome. Mas antes que consiga entrar, Sueli rompe a barreira dos repórteres e fica diante dele. A voz dela ecoa pela escadaria. Mal entendido? É assim que você chama o que fez comigo e com outras mulheres? As câmeras se viram. Os flashes disparam. Ademir tenta humilhá-la, insinuando que ela é uma ex-funcionária ressentida. Mas Sueli não recua. Pela primeira vez, ela fala sem baixar os olhos. A reputação de Ademir está prestes a sangrar em rede nacional.
E o pior ainda nem chegou. Adriana fez certo ao chamar a imprensa para proteger Sueli e impedir que Ademir manipulasse tudo nos bastidores. Na escadaria da delegacia, Ademir Santana ainda tenta sustentar a pose de homem respeitável, mas Sueli já não permite que ele transforme a verdade em espetáculo de mentira. Diante dos repórteres, ela o acusa de manipular mulheres dentro do escritório, de usar o poder como arma e depois descartar quem já não servia aos seus interesses. Ademir tenta reagir da forma que sempre funcionou, desqualificando a vítima. Ele diz que Sueli foi demitida por incompetência, insinua que ela está abalada, tenta vender para as câmeras a imagem de um profissional perseguido por uma ex-funcionária ressentida, mas dessa vez cada palavra dele soa como desespero. Sueli não abaixa a cabeça. Ela sabe que, se recuar agora, Ademir voltará a controlar a narrativa. Então encara o ex-chefe diante de todos e destrói a tentativa de humilhação. Não tente me fazer passar por louca. Essa sempre foi a sua tática. Os jornalistas se aproximam ainda mais. Os flashes aumentam. Ademir sente o cerco apertado. A multidão percebe que aquilo não é apenas uma denúncia comum. Existe dor na voz de Sueli, existe firmeza no olhar de Pedro e existe algo muito maior sendo preparado nos bastidores por Adriana. De longe, Adriana observa tudo ao lado de Maurício. Ela não interfere. Não precisa. O plano está funcionando exatamente como imaginou. Ademir, acostumado a agir no escuro, agora está preso à luz das câmeras. Então, quando o advogado tenta fugir das perguntas e entrar na delegacia, uma nova movimentação interrompe a cena. A multidão se abre lentamente. Uma mulher surge caminhando com decisão. É Márcia, uma antiga secretária de Ademir, alguém que ele acreditava ter desaparecido para sempre. O rosto do vilão muda no mesmo instante. A segurança forçada desaparece, a boca seca, os olhos revelam pânico. Márcia? O que você está fazendo aqui? Ela não se intimida. Ergue o celular e se posiciona diante das câmeras. Conta que também foi secretária de Ademir, também foi usada, também foi descartada. Mas deixa claro que a sujeira daquele homem vai muito além dos abusos de poder dentro do escritório. Márcia afirma que tem documentos, gravações e registros capazes de revelar como Ademir ganhava causas impossíveis. A multidão silencia. Márcia revela que o advogado comprava autoridades, manipulava decisões, movimentava dinheiro sujo e escondia tudo atrás de uma carreira brilhante. Os jornalistas começam a falar ao mesmo tempo. Ademir tenta gritar que as provas são falsas, mas sua voz já não tem força. O homem que sempre dominou tribunais agora não consegue dominar nem a própria expressão. Sueli olha para Márcia com espanto e alívio. Ela percebe que não está sozinha. Outras mulheres também carregaram medo. Outras pessoas também foram esmagadas pela máquina e agora juntas começam a virar o jogo. Mas a revelação mais devastadora ainda está por vir. Márcia encara as câmeras e diz que existe um crime antigo por trás da fortuna, da condenação de Adriana e da morte de Arthur Brandão. Segundo ela, Ademir não foi apenas o advogado que manipulou o caso. Ele foi peça central na tragédia que destruiu a vida de Adriana. E tudo teria sido motivado por dinheiro. Arthur deixou uma fortuna na Suíça no nome de Adriana. Ademir descobriu e fez de tudo para tomar esse caminho para si. Do outro lado da rua, Adriana fica paralisada. As lágrimas surgem antes mesmo que ela consiga reagir. Durante anos ela se perguntou por que Arthur foi tirado de sua vida, por que foi condenada, por que tantos se uniram para enterrá-la em uma mentira. Agora, as peças se encaixam de forma cruel. Não era apenas ódio. Não era apenas preconceito. Era ganância. Maurício segura o braço dela, percebendo o impacto da revelação. Adriana respira com dificuldade, mas não desaba. A dor vem acompanhada de uma certeza. O verdadeiro culpado finalmente está sendo exposto diante do país inteiro. Na escadaria, a porta da delegacia se abre. O investigador desce acompanhado de agentes, sério, firme, sem espaço para negociação. Ele informa que, diante das provas apresentadas,
Ademir será detido por corrupção e coação, além de passar a ser investigado como principal suspeito no caso de Arthur Brandão e em movimentações financeiras ilícitas. Ademir tenta protestar. Diz que é um advogado respeitado, que aquilo é uma vergonha, que não podem levá-lo na frente da imprensa. Mas ninguém se curva mais aos. O seu tempo de comprar a justiça acabou. Os agentes conduzem Ademir para dentro da delegacia. Os flashes disparam sem parar. A imagem do grande advogado, humilhado, pálido e sem defesa, se espalha como fogo. Adriano observa em silêncio. A primeira grande queda aconteceu. Márcia fez certo em revelar tudo diante das câmeras, ou deveria ter entregado as provas apenas ao investigador? Depois de ser humilhado diante da imprensa, levado para dentro da delegacia e colocado finalmente no lugar de onde sempre tentou fugir, Ademir Santana começa a sentir o peso real da própria. O homem que comprava silêncio, manipulava vítimas e se escondia atrás de uma reputação impecável, agora está atrás das grades, sem plateia para impressionar e sem discurso bonito capaz de apagar o que todos viram. Mas em quem ama cuida, a ruína de Ademir ainda não chegou ao ponto mais sombrio. Porque um homem como ele, quando perde poder, não aceita apenas cair. Ele tenta arrastar alguém junto. Pouco depois da prisão, Dora decide visitar o marido na cela. Mas ela não vai até ali para consolar, perdoar ou ouvir novas. Ela vai para olhar nos olhos dele e deixar claro que o casamento acabou, a farsa acabou e que desta vez ele não terá sua proteção. Ademir se aproxima das grades tentando recuperar o velho papel de vítima. Chama Dora com suavidade, pede confiança, diz que tudo não passa de um complô armado para destruir sua carreira. Ele tenta vender a mesma versão que usou diante dos jornalistas. Mas Dora já não é a mulher que fechava os olhos para as ausências, as desculpas e as traições. Poupe-me desse papel de sofredora. Eu finalmente enxerguei quem você é. A frase atinge o vilão como uma lâmina. Ele percebe que perdeu Dora de verdade. Não apenas a esposa, mas a mulher que por anos serviu como parte essencial de sua fachada de homem responsável. Desesperado, ele implora perdão. Diz que errou, mas que ainda existe chance de recomeço. Pede que ela o ajude a sair dali, como se décadas de mentira pudessem ser apagadas por algumas lágrimas convenientes. Dora não sente pena. Ao contrário, convoca André, que aparece no corredor da delegacia. A presença dele deixa Ademir em choque. E então Dora faz algo que destrói o pouco orgulho que ainda restava ao marido. Ela segura a mão de André e o beija diante das grades, mostrando que não há mais retorno. André encara o tio com firmeza. Depois de anos de silêncio, espera e sentimentos reprimidos, ele anuncia que não há mais obstáculo entre ele e Dora. A verdade de Ademir veio à tona, e com ela caiu o último muro que impedia os dois de assumirem o que. Ademir perde completamente o controle. Grita, ameaça, chuta as grades e acusa os dois de traição. A cena é patética e assustadora ao mesmo tempo. Patética porque ele, o grande manipulador, agora se vê abandonado. Assustadora porque sua raiva não parece apenas humilhação, parece promessa de vingança. Vocês vão pagar por essa. Dora e André vão embora sem olhar para trás. Mas assim que o corredor fica vazio, Ademir deixa cair a máscara de desespero e mostra o que ainda sabe fazer melhor: corromper. Ele chama discretamente um guarda e sussurra uma proposta: dinheiro. Muito dinheiro. O suficiente para comprar silêncio, abrir uma porta e permitir que ele desapareça antes que as autoridades percebam. O guarda hesita, olha ao redor, mede o risco. Mas a oferta fala mais alto. E, em poucos instantes, a cela que deveria manter Ademir preso se transforma em mais uma prova de que sua influência ainda não morreu completamente. Ademir escapa pela saída dos fundos. Horas depois, André recebe uma ligação que congela seu sangue. Do outro lado da linha, a voz de Ademir surge calma demais, venenosa demais. Ele revela que está livre e que os policiais foram incapazes de segurá-lo. André entra em pânico, exigindo saber onde ele está, mas a resposta do vilão é muito pior do que qualquer ameaça direta.
Ademir diz que está observando Dora. A partir desse instante, o amor que André finalmente assumiu vira terror. Ele tenta ligar para Dora várias vezes, mas as chamadas não completam. O desespero cresce a cada segundo. Ademir fala como alguém que quer fazer André sofrer antes de qualquer coisa, como se a verdadeira vingança fosse deixá-lo impotente, sem poder alcançar a mulher que ama. André, tremendo, liga para Pedro e conta tudo. Diz que Ademir escapou, que está livre, que ameaçou Dora e que ela não atende o telefone. Pedro fica atônito, mas reage rápido. Ele sabe que o pai, encurralado e tomado pela fúria, pode cometer uma loucura. Então decide acionar a polícia imediatamente e sair em busca de Dora antes que seja tarde. Dora foi corajosa ao enfrentar Ademir na cela e assumir André diante dele, ou esse gesto acabou provocando uma reação ainda mais perigosa. Depois de escapar da delegacia pela porta dos fundos, Ademir Santana deixa claro que sua queda não terminou com a prisão diante das câmeras. Ao contrário, a humilhação pública, a rejeição de Dora e a coragem de André despertam nele algo ainda mais perigoso: o desespero de um homem que perdeu tudo e decide transformar a própria ruína em vingança. Longe dos repórteres, longe dos agentes e longe de qualquer controle, Ademir observa Dora à distância. A mulher caminha sozinha, ainda tentando organizar os pensamentos depois de encarar o marido na cela e assumir que sua vida ao lado dele acabou. Mas ela não percebe que o homem que deveria estar preso está livre, escondido, vigiando cada passo seu. Então André recebe a ligação que faz seu sangue congelar. Do outro lado da linha, Ademir fala com uma calma assustadora, como se estivesse saboreando o medo do sobrinho. Ele revela que escapou e que está observando Dora naquele exato momento. André tenta ligar para ela imediatamente, mas a chamada cai direto na caixa de mensagem. O pânico cresce a cada segundo. Pedro, ele fugiu. O Ademir está atrás da Dora. Pedro entende a gravidade antes mesmo de André terminar a frase. Ele sabe que o pai, encurralado por denúncias, provas e vergonha pública, pode cometer uma loucura. Sem perder tempo, aciona a polícia e sai com André em busca de Dora. A cidade parece pequena demais para tanto desespero, e cada minuto sem resposta aumenta a sensação de tragédia iminente. Enquanto isso, Dora já está dentro do carro de Ademir, aterrorizada. Ela tenta abrir a porta, exige que ele pare, pergunta para onde está sendo levada. Mas Ademir dirige com um olhar fixo, frio, tomado por uma ideia de vingança que já não tem qualquer ligação com o amor. Para ele, Dora não é mais esposa. É a mulher que ousou humilhá-lo, denunciá-lo e escolher André diante de seus olhos. Você achou que me descartaria assim, Dora? Ela implora para que ele recobre a razão, lembra que ele já destruiu a própria vida e que ainda pode evitar uma desgraça maior. Mas Ademir não escuta. Ele fala em castigo, em traição, em fazer André sofrer pelo resto da vida. A dor dele não procura justiça, procura punição. Do lado de fora, a polícia consegue identificar o veículo e a perseguição começa. Pedro e André seguem atrás, guiados pelas informações recebidas, enquanto as viaturas tentam cercar o caminho. André está desesperado. Ele olha para a estrada, para o carro de Ademir, para a distância entre eles, e sente que pode perder Dora justamente quando finalmente teve coragem de assumir o amor por ela. Pedro tenta manter o controle. Ele sabe que qualquer movimento precipitado pode piorar tudo. A prioridade é salvar Dora. E no carro da frente, a tensão chega ao limite quando Ademir parece decidido a levar sua vingança até o fim. Dora, tomada pelo medo, usa a única verdade que ainda pode fazer. Com a voz rasgada pelo pânico, ela grita que está grávida. O impacto da revelação atinge Ademir como um choque. Por alguns segundos, toda a fúria dele vacila. Ele tira os olhos do próprio ódio e se agarra à ideia de que ainda pode existir uma família, uma chance, um recomeço. O carro para bruscamente e Dora aproveita o instante para sair e se afastar. Ademir desce logo depois, transformado. A raiva dá lugar a uma súplica patética. Ele fala em perdão, em recomeçar, em ser um homem melhor por causa da criança.
Tenta usar a gravidez como último fio para prender Dora novamente ao casamento destruído. Mas Dora não permite que ele se aproxime. Ela ergue a mão, firme, com os olhos cheios de medo e coragem ao mesmo tempo. Não dê mais um passo, Ademir. Você não sabe o que é família. Ele insiste, dizendo que aquele filho é um sinal, uma chance divina para reconstruir tudo. E então Dora solta a verdade que termina de destruir o pouco que ainda restava dentro dele. A criança não é de Ademir, é de André. O vilão perde completamente as forças. Cai de joelhos, vencido não pelas câmeras, nem pela polícia, nem pelos processos, mas pela certeza de que perdeu Dora para sempre. O sobrinho, que ele desprezou e ameaçou, agora terá a família que ele jamais mereceu. Ademir chora no asfalto, cercado por viaturas, sem poder fugir da própria derrota. Pedro chega com André, que corre para Dora, enquanto os agentes finalmente dominam a situação e impedem que o vilão continue sua fuga. Dora, abalada, mas viva, entende que sobreviveu ao pior momento de sua vida e que agora precisa proteger a si mesma e ao filho que carrega. A queda de Ademir Santana deixa de ser apenas jurídica, torna-se moral, pública e emocional. Ele perdeu a carreira, a esposa, o filho, o respeito e a falsa imagem de homem poderoso. E Adriana, mesmo distante daquela cena, sabe que uma parte da justiça finalmente começou a se cumprir. Agora eu quero saber a sua opinião. Dora fez certo ao revelar a gravidez naquele momento? Ou essa verdade deveria ter sido guardada para depois? E Ademir ainda pode tentar uma última vingança, mesmo cercado por tantas provas contra ele? Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual foi o momento mais chocante dessa série. Continue acompanhando Quem Ama Cuida, porque Ademir caiu, mas as consequências dessa noite ainda vão abalar todos os personagens.